Imagine um lugar que parece ter sido arrancado de um sonho, ou talvez de um pesadelo. Um lugar onde o chão pulsa com cores tão vibrantes que parecem não pertencer a este mundo. Esse lugar existe e tem um nome: Dallol. Ele fica no norte da Etiópia, escondido no coração de uma das regiões mais inóspitas do planeta, a Depressão de Danakil. Quando você chega lá, a primeira sensação é de estranhamento. O ar é pesado, quente, e o silêncio é quase absoluto. É como se você tivesse desembarcado em outro planeta, uma paisagem que desafia tudo o que conhecemos sobre a Terra. A jornada até Dallol já é uma aventura por si só. Cruzamos desertos de sal e passamos por formações rochosas que parecem esculpidas por gigantes. A Depressão de Danakil é um vale tectônico, uma fenda na crosta terrestre onde 3 placas se encontram e se afastam lentamente. Por causa dessa atividade geológica intensa, a região é um caldeirão de vulcões, fontes termais e terremotos. É um ambiente que está em constante transformação, vivo e perigoso. A sensação de estar em um lugar tão primitivo e poderoso é algo que mexe com a gente, nos faz sentir pequenos diante da força da natureza. Parte de Dallol fica a mais de 120 metros abaixo do nível do mar, o que a torna uma das áreas terrestres mais baixas do mundo. Essa depressão geográfica contribui para o seu clima extremo. O calor fica preso no vale, sem ter para onde escapar. Não é à toa que Dallol detém o recorde de lugar habitado com a maior temperatura média anual já registrada. Impressionantes 34,6 graus Celsius, medidos entre 1960 e 1966. Durante o dia, as temperaturas podem facilmente ultrapassar os 45 graus Celsius, criando um ambiente sufocante e implacável, onde cada passo exige um esforço tremendo. A impressão de estar em outro mundo é reforçada pela paisagem ao redor. O solo é coberto por uma crosta de sal que se estende até o horizonte, brilhando sob o sol impiedoso. As formações rochosas têm cores e texturas nunca vistas em nenhum outro lugar. Ao caminhar por ali, você sente o calor subindo do chão, como se a própria terra estivesse respirando fogo. É um cenário que inspira admiração e medo ao mesmo tempo. A beleza de Dallol é inegável, mas é uma beleza selvagem, que nos lembra constantemente de nossa fragilidade diante de um ambiente tão extremo. A verdadeira magia de Dallol se revela em suas fontes hidrotermais. Do alto, a visão é de tirar o fôlego. Pequenas piscinas de água formam uma paleta de cores inacreditável. Vemos tons de verde-limão, amarelo enxofre, laranja ferrugem e até azuis e brancos profundos. Parece uma pintura abstrata, criada por um artista cósmico. Essas cores vibrantes contrastam com o branco ofuscante das planícies de sal, criando um espetáculo visual único no mundo. É difícil acreditar que algo tão bonito possa ser, ao mesmo tempo, tão perigoso. A paisagem é um convite para os olhos, mas um aviso para o corpo. Essas cores espetaculares não são obra do acaso. Elas são o resultado de uma complexa química que acontece sob nossos pés. A água que emerge do subsolo vem carregada de sais e minerais dissolvidos, aquecida pela atividade vulcânica da região. Quando essa água quente atinge a superfície e entra em contato com o ar, os minerais se oxidam e precipitam. O amarelo brilhante vem do enxofre. Os tons de laranja e vermelho são causados pelo óxido de ferro. Já o verde intenso é resultado da presença de cobre. Cada poça é um pequeno laboratório químico a céu aberto. A água não apenas carrega minerais, mas também molda o terreno de formas curiosas. Conforme a água evapora sob o calor escaldante, ela deixa para trás crostas de sal e outros minerais. Essas crostas formam estruturas delicadas e complexas, que lembram cogumelos, terraços ou até mesmo corais. Caminhar entre essas formações é como explorar um jardim de esculturas minerais. É preciso ter muito cuidado, pois o chão é irregular e frágil. A cada passo,
Você ouve o som do sal quebrando sob seus pés, um lembrete constante da natureza efêmera e transformadora deste lugar. O cenário muda constantemente. Uma poça que hoje é verde pode se tornar amarela amanhã, dependendo da atividade geotérmica e da composição química da água que emerge. É um lugar vivo, que respira e se transforma. O vento quente carrega um cheiro forte de enxofre e outros gases, completando a experiência sensorial de estar em um ambiente vulcânico ativo. A beleza de Dalol é dinâmica, uma dança de elementos químicos, que cria uma das paisagens mais surreais e inesquecíveis do mundo, que você terá a oportunidade de conhecer caso vá para Dalol. A beleza de Dalol esconde uma realidade brutal. As águas coloridas que tanto encantam são, na verdade, uma armadilha mortal. Elas são extremamente ácidas, com um pH que pode chegar a valores negativos, mais ácido que o de uma bateria. Um simples toque pode causar queimaduras químicas graves na pele. Além disso, a água emerge do solo a temperaturas que frequentemente ultrapassam os 100 graus Celsius. Ou seja, ela está literalmente fervendo. É um ambiente onde a vida, como a conhecemos, parece simplesmente impossível de existir. A beleza e o perigo andam de mãos dadas em cada centímetro deste vale. O perigo não está apenas na água. O ar que se respira em Dalol também é tóxico. As fontes termais liberam uma mistura de gases venenosos, como o dióxido de carbono e o dióxido de enxofre. Em algumas áreas, a concentração desses gases é tão alta que pode ser fatal. Os guias locais, do povo Afar, conhecem bem os sinais de perigo e nos orientam a não permanecer muito tempo em certos pontos, especialmente em depressões onde os gases mais pesados podem se acumular. A sensação de falta de ar é um aviso claro para se afastar imediatamente. A água de Dalol é também hipersalina, o que significa que está quase completamente saturada de sal. A concentração de sal é tão alta que supera em muito a do Mar Morto. Essa salinidade extrema, combinada com a acidez e a alta temperatura, cria um coquetel químico que destrói a maioria das moléculas orgânicas. É um ambiente que esteriliza quase tudo o que toca. Qualquer forma de vida complexa que se aventure por aqui enfrenta condições que são incompatíveis com sua sobrevivência. É a definição perfeita de um ambiente extremo, um dos mais hostis de todo o planeta. Os relatos locais ilustram bem a letalidade do lugar. Os guias contam histórias de aves que, enganadas pelo brilho da água, descem para beber das poças coloridas. O resultado é instantâneo e trágico. Assim que tocam a água ácida e fervente, os animais morrem. É comum ver carcaças de pássaros preservadas pela crosta de sal ao redor das fontes, um testemunho silencioso e sombrio da natureza implacável de Dalol. Essas imagens servem como um lembrete poderoso de que, apesar de sua aparência fascinante, este é um lugar onde a natureza não perdoa o menor descuido. Ao caminhar por Dalol, uma das coisas que mais chama a atenção é o silêncio. Não há o som de insetos, o canto dos pássaros ou o movimento de animais. A ausência quase total de vida macroscópica é impressionante. O ambiente é tão extremo que foi considerado por muito tempo um dos poucos lugares na Terra completamente estéreis, onde nem mesmo os micróbios conseguiriam sobreviver. A combinação de alta acidez, salinidade, temperatura e gases tóxicos criava uma barreira aparentemente intransponível para qualquer forma de vida. Era um deserto biológico em sua forma mais pura e assustadora. Essa crença na esterilidade de Dalol transformou o local em um análogo perfeito para estudar as condições de outros planetas, como Marte em seu passado. Se a vida não conseguia se firmar nem mesmo aqui, em um ambiente com água líquida, como poderia ter existido em mundos ainda mais inóspitos? Cientistas de todo o mundo vieram a Dalol para entender os limites da vida. Eles coletaram amostras de água e de minerais,
buscando qualquer vestígio de DNA ou atividade celular. Mas, por anos, os resultados pareciam confirmar a mesma coisa. Dalol era um lugar sem vida. No entanto, a ciência é persistente. Pesquisas mais recentes, utilizando tecnologias mais avançadas, começaram a revelar uma história diferente. Em 2019, uma equipe de cientistas franco-espanhóis fez uma descoberta surpreendente. Eles encontraram evidências de vida, mas não da forma como esperávamos. Não eram bactérias nadando livremente na água ácida, mas sim nanomicróbios, organismos minúsculos, centenas de vezes menores que uma bactéria comum. Esses seres vivos foram encontrados presos dentro das crostas de sal e minerais, como se estivessem fossilizados em vida. Esses organismos, chamados de extremófilos, são os verdadeiros sobreviventes do planeta. Eles pertencem ao domínio Archaea, uma forma de vida antiga e muito resistente. Em Dalol, eles se abrigam dentro das formações minerais para se protegerem do ambiente externo letal. Essa descoberta foi revolucionária. Ela provou que a vida pode persistir mesmo nas condições mais impossíveis que se possa imaginar, redefinindo os limites da habitabilidade na Terra. Dalol deixou de ser um símbolo da ausência de vida para se tornar um exemplo da sua incrível tenacidade e capacidade de adaptação. Apesar de Dalol ser um lugar quase inabitável, ele não é desprovido de presença humana. A região é o lar do povo Afar, um grupo étnico seminômade que sobrevive há séculos neste ambiente desafiador. Eles são conhecidos por sua força, resiliência e profundo conhecimento do deserto. Os Afar são os verdadeiros guardiões da depressão de Danakil. Eles conhecem cada trilha, cada fonte de água potável e cada perigo escondido na paisagem. Sem a sua orientação, explorar esta região seria uma tarefa quase suicida. Eles nos ensinam a respeitar a terra e a entender seus sinais. A principal atividade econômica dos Afar há séculos é a extração de sal. Eles viajam até as vastas planícies de sal, perto de Dalol, e usando ferramentas rudimentares como machados e varas, cortam o sal em blocos retangulares perfeitos. É um trabalho manual, exaustivo, realizado sob um sol escaldante. Os blocos de sal, chamados de amole, eram antigamente usados como moeda em toda a Etiópia. Hoje, eles ainda são um bem valioso, transportado em longas caravanas de camelos e dromedários que cruzam o deserto por dias, até chegar aos mercados nas terras altas. A vida para os mineiros de sal é extremamente dura. Eles enfrentam o calor implacável, a falta de água e os perigos constantes do terreno. A jornada diária para as minas é longa e desgastante. Muitos trabalham descalços ou com sandálias simples sobre o solo quente e cortante. A tradição da extração de sal é passada de geração em geração, um legado de sobrevivência que define a identidade do povo Afar. Observar essas caravanas se movendo lentamente pelo deserto branco é como voltar no tempo, uma visão poderosa da conexão profunda entre o homem e um dos ambientes mais difíceis da Terra. O turismo tem se tornado uma nova fonte de renda para a comunidade Afar, mas também traz novos desafios. Eles atuam como guias, motoristas e seguranças para os poucos viajantes que se aventuram a conhecer Dalol. Essa interação com o mundo exterior está mudando lentamente seu modo de vida tradicional. No entanto, sua resiliência permanece. Os Afar são a prova viva de que a adaptação humana não tem limites. Eles não apenas sobrevivem em Dalol, eles fizeram deste lugar hostil o seu lar, demonstrando uma força e uma dignidade que são tão impressionantes quanto a própria paisagem. Dalol é muito mais do que apenas um lugar bonito e perigoso. Ele funciona como um laboratório natural, um campo de testes para os limites da vida. As descobertas de nanomicróbios em suas fontes ácidas nos forçam a repensar onde a vida pode existir, não apenas na Terra,
mas também em outros planetas e luas do nosso sistema solar. Se a vida pode se agarrar à existência em um lugar tão extremo como o Dalol, talvez ela também possa estar escondida sob as calotas de gelo da Europa, a lua de Júpiter, ou nas profundezas do passado úmido de Marte. Dalol expande nossa imaginação e nos dá esperança na busca por vida extraterrestre. A beleza de Dalol é um paradoxo. É uma beleza que nasce da toxicidade, uma paleta de cores criada por elementos que são letais para a maioria dos seres vivos. Essa dualidade é o que torna o lugar tão fascinante. Ele nos atrai com suas paisagens surreais, mas ao mesmo tempo nos repele com seus perigos evidentes. É um lugar que exige respeito e cautela. A experiência de estar lá é uma lição de humildade, um lembrete de que a natureza tem um poder imenso, capaz de criar tanto a beleza mais estonteante quanto as condições mais mortais. A presença contínua do povo Afar, com suas caravanas de sal, adiciona uma camada humana a essa história geológica e biológica. Eles nos mostram que a resiliência não é apenas uma característica de micróbios, mas também do espírito humano. A capacidade de se adaptar, de encontrar sustento e de construir uma cultura em um ambiente que parece projetado para aniquilar a vida, é um testemunho incrível da nossa própria tenacidade. A história de Dalol não está completa sem a história do povo Afar, cujas vidas estão intrinsecamente ligadas a este vale de sal e fogo. No final, Dalol nos deixa com uma reflexão profunda sobre a própria definição de vida. Ele nos mostra que a vida é teimosa, persistente e incrivelmente criativa. Ela encontra caminhos para existir onde parece não haver nenhum, se escondendo em cristais de sal, adaptando-se a venenos e prosperando no calor extremo. Dalol não é um lugar estranho a este mundo. Ele é uma manifestação extrema do que o nosso próprio planeta é capaz de gerar. É um lembrete de que, mesmo nos cantos mais hostis da Terra, a chama da vida pode, de alguma forma, continuar a queimar, desafiando todas as nossas expectativas.